Olá, eu sou Lili Marquísio e estou aqui hoje para falar no Quarta Revolução com um convidado muito especial, Anderson Dill, founder da Angel Investor Club, mentor e líder alumni do Inovativa Brasil. Seja bem-vindo, Anderson, Obrigado. no Quarta Revolução. Obrigado pela oportunidade, sempre bom estar colaborando para o desenvolvimento do ecossistema. Para nós é um tanto quanto gratificante, né? Poder gerar valor, entregar e ajudar o ecossistema a se desenvolver. Legal! Tu és uma referência para nós no ecossistema de inovação, não só no Rio Grande do Sul, mas também no país. Conta um pouquinho para nós sobre a tua jornada nessa maratona toda assim, do ecossistema e nessa jornada de inovação. Eu acho que eu posso começar lá em 1999, o pessoal do Terra fazendo uma palestra do que é a internet, o que vai ser a internet. E foi muito bacana que eu achei interessante a questão de banners lá, que aparecia Bradesco, Itaú, Coca-Cola, com valores bem expressivos da publicidade. Eu pensei, pô, acredito que em algum momento se desenvolver algum negócio no digital vai ser uma oportunidade. E assim aconteceu, entre o Natal e o Réveillon de 1999, estou indo para a Praia da Ferrugem, paro no posto de gasolina, vejo um folder com praiadorosa.com.br e eu percebi, pô, se eu fizer o praiadaferrugem.com.br, onde nós tínhamos uma pousada, eu vou criar um negócio digital que é onde eu tinha visto a oportunidade. E assim aconteceu. Então, coloquei meu primeiro site no ar dia 15 de janeiro de 2000, 15 de abril de 2000, coloquei o gramado.com.br no ar. E em 2013 eram 22 sites, 2, 3 milhões de visitas por mês. Fui um dos primeiros afiliados da Gol. Eu criei a maior operação de aluguel de carro na internet em 2006. Fui afiliado também de Viajanet, Submarino, enfim, né? Foi uma jornada no digital até chegar a 2012. Eu consegui fazer parcerias de forma que tinha 45 funcionários, escritório em Porto Alegre, escritório em São Paulo. E daí comecei uma jornada diferente, ajudando outras pessoas a desenvolver negócios. Até que recebi o convite para entrar na Anjos do Brasil em março de 2017. Eu entro na Anjos do Brasil e daí começo a fazer meus primeiros investimentos, investo na Mais Retorno, que é uma fintech de investimentos. Depois acabei entrando também investindo na SweetShare, que virei co-founder, né, que foi uma empresa que a Vetex acabou comprando. E nesse meio tempo daí me envolvi com a Inovativa Brasil, né, virei investidor da Venture, da Grow, da Wall e da Bossa Nova Investimentos. Já consegui realizar 5 exits, que é o maior desafio de quem investe em startups, né. Enfim, né, mega envolvido aí, sempre uma jornada envolvendo tecnologia, inovação, empreendedorismo, sempre nessa caminhada. Ai, que legal, Anderson. Nossa, cabe só pela tua jornada, assim, muita conversa, muito papo. Acho que conhecer um pouquinho sobre todas essas vertentes, né? Porque tu foi um dos iniciantes lá, né? Falando de 1999. Eu falo que eu estou na internet desde a época que a internet era mata e já estava lá com foice desbravando lá a internet. E existem muitas oportunidades no Brasil ainda, né? Quando se fala de inovação, o Brasil ainda tem muito espaço para fazer a coisa acontecer realmente, né? Justamente nesse momento surge, então, a Inovativa Brasil, né? Nesse campo de oportunidades. Conta para nós um pouquinho o que é a Inovativa Brasil e qual o papel dela no país. Interessante. Inovativa Brasil é o maior programa gratuito de aceleração de startups da América Latina. É um programa do Ministério da Economia, com o Sebrae, executado pela CERT, com mais de 3 mil startups aceleradas desde 2013. Nessa jornada eu recebi o convite para ser mentor do Inovativa Brasil. E dessa jornada de mentor, no fim, acabei virando agente de comunidade. De agente de comunidade, eu fui a líder de comunidade. Hoje eu sou líder do programa, então estou no programa desde 2017, né? E é muito bacana que a gente acaba impactando muito na vida do empreendedor, porque é um programa gratuito e a gente auxilia o empreendedor com mentorias, com acesso a investimento, conexão com empresas, conexão com o ecossistema como um todo. E acaba sendo um ativo de desenvolvimento e de fomento do empreendedorismo, né? Gerando emprego, gerando renda, impactando bastante na vida das pessoas.
E é lógico, dentro do Inovativa também a gente acaba encontrando as oportunidades, onde a gente acaba direcionando a startup para uma determinada aceleradora, para algum investidor específico, algum fundo que invista em hardware, enfim. E daí o Inovativa tem um papel muito importante no ecossistema como um todo, porque são poucas iniciativas, né? E é mais interessante ainda porque é uma iniciativa pública, né? Em parceria com a iniciativa privada. Para ter ideia, nós somos hoje mais de 1.200 mentores voluntários. E desses mentores fazem parte de redes de inovação aberta da Natura, Braskem, Vale, enfim, são pessoas que estão envolvidas com a ecossistema. Essas pessoas são mentores do programa, ajudando os empreendedores a se desenvolver. E tem também N fundos de investimento que tem lá, aceleradoras que também acabam fazendo papel de mentoria, até para gerar essa conexão e acessar as startups de forma mais... sempre que você acessa eles early stage, gera a oportunidade de fazer investimento no início antes delas atingir uma atração. Porque quanto mais a startup cresce, mais ela vale, né? Claro, isso é muito bom, né? Inclusive, daqui a pouquinho a gente vai falar de uma que vale bastante hoje. Mas legal! Boas ideias... O Brasil está cheio, né? Tá cheio, a gente chama de ideiudos, né? Então, o pessoal muitas vezes traz as ideias, mas não consegue colocá-las em prática, seja por falta de investimento, seja por falta de conhecimento, muitas vezes porque tu precisa, mas cria nesse cenário os investidores anjos. O que são esses anjos da vida dessas startups ou desses caras que têm ideias, né, dessas gurias que têm ideias e que precisam colocar essas ideias no mercado e fazer tração? Excelente. O investidor anjo é aquele que investe com capital semente, né, aquele capital inicial. Imagina que numa jornada de investimento em startups, a gente tem lá investimento anjo, aceleração, eventualmente pode passar por um processo, por um equity crowdfunding, mas tem lá toda uma etapa, né? No início, investimento anjo, depois aceleração, depois o investimento pré-seed, depois vem seed, depois série A e assim por diante. E o investidor anjo está exatamente no aspecto que o nome é exatamente esse de anjo, porque a gente trabalha no pilar do ecossistema, né? Quando a startup está começando ali o seu negócio, quando ele tem lá num processo de ideação, quando está faturando pouco, tem um case aí que é bem interessante, que é da SweetShare, né? Conheci eles quando todo o faturamento da empresa era R$ 1.500, vendendo uma solução a R$ 4,90, estava ainda vendendo no B2C, estava naquele processo que a gente chama de Product Market Fit, né? Encontrar aonde que a solução se encaixa com o mercado. E daí, exatamente, o que a gente faz, né, nos estágios iniciais? A gente ajuda o empreendedor a se desenvolver, ajuda não só com investimento, mas também muito com conexão, com smart, né, o que a gente acaba chamando de smart money, de exatamente ajudar o empreendedor bem na fase inicial a dar ajudar a criar atração, né? Tem lá, a gente costuma dizer que são os 3 Fs, né, os Friends, Families and Fools, né, que são eu costumo dizer que se tu não conseguir convencer sequer um amigo para ser teu sócio no negócio, talvez a tua ideia não seja tão boa assim. Então, geralmente, vem essa etapa que passa os 3 Fs, depois vem o investidor anjo, depois tenta outra na jornada. Mas o nosso papel é exatamente de ajudar o empreendedor a se desenvolver, não só com investimento, mas também com capital intelectual, né? Entregando muito o nosso conhecimento, um pouco da nossa experiência. Geralmente, o investidor anjo é aquela pessoa que já tem uma jornada, já tem uma caminhada, geralmente é um empresário de sucesso ou o empreendedor que empreendeu, vendeu sua empresa e está agora se voltando para ajudar o ecossistema a se desenvolver. Então, por isso, a gente gera muito mais valor que não tão somente o quanto a gente investe, né? Legal. Sobre investimentos no mundo, a gente conhece alguns polos de inovação espalhados pelo planeta que já tem muita cultura para fazer o investimento. O Brasil está criando essa cultura, certo? Eu queria que tu contasse um pouquinho assim sobre oportunidades e como está o cenário de investimento para o Brasil. Interessante. O que acontece, né? Particularmente, inclusive, esse ano aconteceu algo extremamente singular. Nós, agora em setembro, nós já estávamos com 6,8 bilhões de dólares investidos em startups no Brasil. Esse valor, para você ter ideia, já é 68% maior do que foi investido todo o ano passado. Então, a gente está notando que o mercado está aquecido, em função até de Selic baixa, as pessoas buscando outras opções de investimento, mas o que no fim acaba acelerando muito todo esse processo
exatamente essa transformação digital que a gente vive e toda a aceleração que veio, inclusive, por causa do Covid, né? O que acontece, né? A gente percebe que a gente está vivendo esse momento de transição do analógico para o digital, onde tudo em nossas vidas se digitaliza daqui para frente. Isso gera oportunidade para inúmeros novos negócios. E esses novos negócios geram oportunidade para vários investidores se inserir. Então, por isso, inclusive agora o próprio SoftBank abriu um fundo novo, agora de 3 bilhões, já tinha um outro fundo, América Latina, e abriu agora um segundo fundo de 3 bilhões de dólares para investir. Então, isso denota que existe uma abundância de capital e isso vai gerar muitas oportunidades para negócios novos se desenvolver a partir desses investimentos, dessa possibilidade que tem de conseguir inovar e ter acesso a capital, né? Porque isso acaba sendo um limitador. E quando a gente começa a desenvolver o ecossistema como um todo, incentivando pessoas a empreender, é importante que tenha toda uma jornada de ajuda e ajudando esse ecossistema como um todo a acelerar o crescimento. Por isso esse capital é tão importante, ajudando aí vários empreendedores a fazer rodadas, tanto em Série A, Série B, porque é incrível que precisa ter investidor para cada fase, né? A gente tem um investidor que faz o early stage, lá investimento anjo, aceleradora, mas precisa ter quem faça o pré-seed. O seed, a gente está falando de investimento pré-seed, algo entre 300 mil e 1 milhão. O seed vai lá de em torno de R$1 milhão até 5 milhões. E depois vem o Série A. Então é importante que tenha agentes para cada uma das etapas do funil, que seria do funil de investimentos, né? Legal. E pensando, né, no perfil dessas startups para os investidores anjos fazerem esses aportes, porque eles muitas vezes não são pequenos, né? Quais são as características da startup para ele ter os olhos e querer investir o seu capital na startup? Interessante. Parte de algumas premissas, mas a principal que nós olhamos geralmente são as pessoas, né? Porque um negócio ruim tu arruma, mas tem que ter as pessoas chaves, porque na verdade empreender é muito mais transpiração do que qualquer outra coisa, muita capacidade de execução, né? Tanto que é engraçado, às vezes aparece algum empreendedor querendo trazer alguma ideia, pedindo para nós assinarmos NDA, né? NDA é um Non-Disclosure Agreement, que seria como de não revelação. E a gente costuma dizer que só tem 7,8 bilhões de pessoas no mundo, então a tua ideia não necessariamente é tão fantástica que não tem alguém em algum lugar do mundo tendo essa mesma ideia, ou se não até melhor do que ela. O que vai fazer toda a diferença é a capacidade que o empreendedor tem de colocar essa ideia no papel. Na verdade, não é só colocar, ele tem que tirar a ideia do papel e executar ela. E dentro desse processo de execução, a gente acaba olhando também algumas características, como tamanho de mercado, perfil de público, se é uma solução que está rodando na nuvem ou não. Geralmente se torna um tanto quanto atrativo para os fundos, os SaaS, né, os Softwares as a Service, que rodam em nuvem, porque tu consegue escalar isso facilmente. No momento que tu desenvolver o software, o teu custo já foi de desenvolvimento dele, e a partir que tu faz outras vendas, tu tem uma margem bruta elevada, né? E a gente olha também características como sazonalidade, se tem potencial de ser globalizado ou não. A Switchshare é um caso específico. Quando eu conheci eles, todo o faturamento da empresa, embora fosse pequeno, já estava com a solução em uso em 20 países. Então eu vi um potencial gigante da solução poder ser absorvida em outros lugares do mundo. E hoje a gente já tem de clientes nos Estados Unidos, América Latina, Peru, Chile, enfim. Tem clientes espalhados assim, ao redor do mundo já. E agora começando a plantar uma sementinha para ir para a Europa. Ah, legal. E existe um perfil do investidor brasileiro? Não tem um perfil exato. Essa é que nem falar em perfil de investidor é como se fosse perfil de valuation, como se fosse definir valuation, né? Não tem uma regra exata para valuation e não tem uma regra exata para investidor, porque geralmente, ainda falando em investidor anjo, né? Geralmente o investidor anjo ele acaba entrando em negócios onde o smart dele acaba tendo um valor muito maior do que o money. E como tu vai pegar as competências de um profissional, por exemplo, da área da saúde, não são as mesmas competências de alguém, por exemplo, da área de administração. Por isso que eu gosto de pegar muito soluções de varejo, de venda. Pô, a vida inteira eu vendi material de construção, prego, areia, tijolo, cimento, aprendi a dirigir caminhão aí, essa jornada, e sempre gostei de vender. E, então, são duas coisas. Eu começo hoje assimilando muito negócios que são do digital e que sejam escaláveis, né? Que tu consiga distribuir digitalmente, porque daí isso foi o que eu aprendi a fazer, tanto que eu fui para a Warren, desenvolver a squad de SEO deles, fiquei 1 ano e 2 meses, a mais retorno, ajudei a trazer o site de 6 mil visitas mês para mais de 1 milhão de visitas. A própria PipeRun, que é um CRM de vendas, eu entrei há 2 anos atrás na operação, o site recebia 6 mil visitas, hoje recebe mais de 100 mil. Enfim, daí fica fácil de escalar negócio digital, né?
Legal, parabéns pelo conhecimento, né, Anderson? Porque a gente sabe que parece simples, mudei de 6 mil para 1 milhão de visitas, mas não, a gente sabe que é muito esforço, muita dedicação e essa também... competência dá exatamente por causa do time, são as pessoas que executam, então tem que contratar os talentos certos, na verdade... Quem executa, tanto que até a questão até do sucesso, inclusive da SweetShare, eu sempre falo, né? Era um time excelente, os guris com uma capacidade incrível de execução, transformaram a solução, sempre investiram muito no desenvolvimento do produto, né? Do software em si. E quando muito eu ajudei com um pouco de dinheiro e com estratégia, porque o resto realmente foram eles que executaram. Então é o empreendedor que acaba fazendo, né? O que a gente acaba utilizando um pouco do nosso conhecimento exatamente para trazer estratégia, trazer alguma forma de acelerar o negócio, mas quem executa tudo é o empreendedor, né? É o empreendedor que faz a coisa acontecer. Tanto que a gente investe em pessoas, a gente não investe em negócios. Legal, né? Isso é uma dica importante já, né? Nessa tua jornada, junto com investidores, transitando por todo o país, veio recentemente um clube chamado Angel Investor Club, que foi criado por ti. Isso? Exato. Me conta um pouquinho o que é isso e que barulho ele está fazendo, porque já tem mais de 1.000 pessoas engajadas, espalhadas por todo o país, e ele tem quantos meses? Eu lancei oficialmente dia 15 de junho desse ano. Enfim, embora estivesse construindo ele desde outubro do ano passado. O que acontece, né? Primeiro que a gente percebeu um gap, no fim eu não estou fazendo isso sozinho, foi bem que eu te falei, nós somos 16 sócios no projeto, desde o Vlado Teixeira da GV Angels, o Edson Mackenzie, o próprio Fernando Seabra, enfim, o Lúcio, que é advogado, o Wesley Lacerda, que é ex-Meta, enfim, tem uma turma gigante ajudando a construir isso. Eu costumo dizer que sozinho tu vai rápido e junto tu vai longe. Mas a ideia toda surgiu pelo seguinte aspecto, analisando um estudo da Angels do Brasil de 2019, tinha um mapeamento que mostrava que no Brasil existiam 8 mil investidores anjos, e nos Estados Unidos eram mais de 320 mil investidores anjos. E o volume de capital aportado no Brasil tinha sido 1,2 bilhões de reais, enquanto nos Estados Unidos tinha sido 23 bilhões de dólares. Eu percebi uma proporção de mais de 100 vezes, né, em relação ao volume de capital aportado. E com essa característica, eu percebi o seguinte, o que a gente pode fazer para ajudar a desenvolver o ecossistema a se desenvolver como um todo? Ajudando a trazer mais pessoas, porque quanto mais investidores nós temos, mais empreendedores a gente impacta e mais a questão de transformação, na questão de gerar emprego, gerar renda, ajudar as pessoas a melhorar a condição de vida. E dentro desse aspecto, o que acabou acontecendo? Quando eu comecei a criar o projeto, a ideia era eu estava conversando com uma pessoa e expliquei que a ideia do início da construção da Angel foi meio que uma estratégia de war, né? War, o que acontece? A gente precisa botar uma pecinha em cada canto dos territórios para dominar e, enfim, conquistar o jogo. E eu percebi que era necessário ter peças-chave em todos os estados do Brasil. Então, a primeira coisa que nós fizemos foi convidamos pessoas, líderes de comunidade, meus colegas do Inovativa Brasil e outras pessoas que eu conhecia. Então, hoje nós temos representantes no Acre, no Amazonas, Rondônia, enfim, praticamente todos os estados do Brasil. A gente já sitiou o Brasil nesse aspecto. E a partir do momento que estava sitiado, beleza, vamos agora a campo, vamos trazer a Angel. E quando a gente começou a fazer a prospecção para convidar as pessoas para participar do projeto, aconteceu duas coisas. Primeiro, que a adesão foi muito grande, a gente conseguiu trazer todas praticamente as aceleradoras do Brasil participam. Então, participa a Venture, a Grow, a Wall, a Hards, pessoal de FCJ, enfim. A gente conseguiu trazer todo o ecossistema para dentro de funding. A Bossa Nova está apoiando, Anjos do Brasil, GV Angels, a gente conseguiu trazer várias redes de anjos. Além disso, quando eu fui falar com o Sebrae apoiou, eu fui falar com a ABS Startups também apoiando, e foi interessante que ele começou a crescer de forma orgânica, e daí começou a surgir a oportunidade de realmente a gente gerar entrega, não só de trazer novos investidores, mas a gente virar um hub de inovação, né, de virar um hub de fato de conexões. Então, hoje, dentro da rede, nós temos rede de inovação aberta de empresas grandes, por exemplo, o Daniel Lang da Bosch, que está no Brasil, inclusive está indo para os Estados Unidos, é nosso parceiro. A gente tem a Maria Umbelino, do Sebrae Nacional, do Capital Empreendedor, que está lá conosco também. Enfim, são vários agentes do ecossistema
ajudando todo esse movimento de startups, inovação a trazer, inovação para as cidades e para os negócios, ajudando a fomentar. Inclusive, agora a gente está com um projeto super bacana ajudando a IBM, porque a gente percebeu um estudo aí que mostra que para 2024 existe a necessidade de, vai ter a demanda de 400 mil vagas, postos de trabalho da área de profissionais de TI, e já está claro que 150 mil vagas não vão ser ocupadas. Então, a gente percebendo já esse problema, a gente já vinha desde julho negociando com a IBM uma parceria, e a gente concluiu lá o acordo de parceria do projeto em agosto, e agora estão lançando a maratona Behind the Code, que o ano passado impactou mais de 70 mil pessoas envolvendo nesse projeto exatamente para ajudar pessoas a se desenvolver e identificar os melhores talentos a nível de programação, que como tudo converge para a tecnologia, vai ser necessário ter pessoas codando, pessoas criando os projetos, seja de Big Data, seja de Security, whatever. Vai existir a necessidade de profissionais desenvolvendo, codando, e já está escasso hoje, vai ser mais escasso no futuro. Então, a gente vai ajudar todo esse projeto fazendo uma super divulgação dele a nível nacional, né? Então, a gente já começou, hoje, inclusive, a gente começou essa parte da divulgação, exatamente para ajudar o Axama a se desenvolver, porque não é só investir no empreendedor, tanto que na própria Angel, a gente tem apoio de várias universidades, PUC, Tecnocinos, Fievale, enfim, porque a gente entende que não é só ajudar o empreendedor a empreender, mas tem que ajudar a desenvolver esse espírito empreendedor nas pessoas, para as pessoas começarem a empreender e desde cedo criar negócios que gerem valor, né? Não só valor para a questão de geração de emprego, renda, mas também com responsabilidade social, tendo em vista esses aspectos de ESG também. A gente acredita muito na capacidade que a gente tem, pelo nível até das pessoas que estão na Angel. Eu estava comentando ainda hoje, eu falei com o André Ruri, se eu não me engano, que ele é CEO da corretora do Banco do Brasil nos Estados Unidos, em Miami, e nos procurou querendo saber como é que ele poderia ajudar. Olha que incrível isso, entendeu? Então é bacana, eu estou vendo que vai ser um movimento, estou voltando a empreender, estou abrindo um CNPJ novo, aos 49 anos, e enfim, é um desafio grande, mas a gente acredita que vai gerar uma entrega, uma proposta de valor incrível para o ecossistema, ajudando ele a se desenvolver. Legal, já está ajudando, né? Já tem causado impacto, tanto que os olhares aí estão sendo ampliados, né? Pensando em cenários assim de inovação a nível mundial, como está o Brasil frente a tudo que existe já disponível, né? Seja no Vale do Silício, Israel, outros polos de inovação. Qual a situação do Brasil hoje? Por incrível que pareça, inclusive amanhã eu tenho uma reunião com o pessoal da Apex, né? Exatamente trazendo esse aspecto para a gente ajudar no mapeamento de inovação aberta. E o Brasil até então, nós éramos somente tão exportadores de commodities. Por anos a gente foi posicionado por grãos, enfim, o agro, gerando divisas, né? Impactando. Só que a gente percebe já um movimento em relação a essa área de inovação, a gente percebe já uma mudança. Tanto que a própria Vtex, que acabou adquirindo a SweetShare, é um unicórnio que, pós-aquisição, inclusive, da SweetShare, acabou abrindo capital na Inici, em Nova York. Então, nós temos uma unicórnio brasileira exportando tecnologia para o mundo, né? A gente tem outro caso, inclusive, aqui no Rio Grande do Sul, que é a Zenvia, que também fez IPO, inclusive, acho que foi mês passado, em Nasdaq. Então, o que a gente percebe? O Brasil tem um potencial gigante de trazer soluções, trazer tecnologia e começar, inclusive, a gerar divisas exportando serviço, coisa que eu acredito que há muito tempo a gente não via acontecendo, né? Então, esse ambiente de inovação é um caminho sem volta, né? Eu costumo dizer que, quando as pessoas me perguntam, Anderson, mas esse movimento não é uma bolha? Não é, porque tecnologia vai se inserir em tudo em nossas vidas. Não tem IoT, tu abrir a tua porta por comando de voz ou com reconhecimento facial, tu poder acionar, mandar ligar o ar-condicionado antes de chegar em casa por um aplicativo, isso é IoT, isso é a internet das coisas, é a forma como a tecnologia se insere em nossas vidas. E esse caminho é sem volta, cada vez a gente vai absorver mais tecnologia. Na Europa já tem gente colocando chip implantado na mão para acessar clube, acessar espaços, que tu mitiga risco, consegue abrir a porta com uma extrema segurança, sabendo que aquela pessoa realmente, enfim, já criou um mecanismo para evitar barreira, evitar fraude, né? Imagina, para tirar, teria que te abrir ali para tirar Sim. o chip para outra pessoa utilizar.
Então, a inovação no Brasil, como a gente percebe, eu acho que a gente está vendo só a pontinha do iceberg. Eu acho que é um movimento que ele veio para ficar e vai gerar muito resultado, vai impactar muito. E isso é outra coisa que nós estávamos, inclusive, conversando ontem na reunião com o pessoal da IBM. A gente fez todo um alinhamento em relação à estratégia de como fazer a divulgação do Behind the Code. E muitas pessoas falam que a tecnologia está tirando empregos. Não, a tecnologia não está tirando empregos, ela está transformando os empregos. Na verdade, ela está criando outras oportunidades de emprego. E essas pessoas, a única coisa que a gente tem que criar mecanismo para ajudar as pessoas a sair desse lugar que ela está, desse nível de qualificação que ela está, para um outro nível a ponto de poder ser absorvida pelo mercado. Porque senão vai começar a ocorrer o que a gente percebe que, em relação até a essas pessoas que codam para 2024, está falando que vai faltar 150 mil vagas, não vai ser preenchida porque a gente precisa qualificar essas pessoas, porque vai gerar, vai ter a questão de aspecto de não ter pessoas empregadas, mas não por falta de oportunidade. É que, na verdade, as pessoas não estão preparadas. É questão de educação, qualificação, né? Eu acho que é isso a premissa de qualquer país desenvolvido, é trabalhar sempre à base de conhecimento, qualificando as pessoas, enfim, social e culturalmente, para elas se desenvolverem e poder estar aptas a absorver as vagas de mercado de trabalho. Hoje a gente já vive uma realidade que é empresas com vagas disponíveis e pessoas com desempregadas. Exato. Né? Então, nós precisamos fazer o fechamento, porque não está casando essas... A gente tem que fazer as pontes, né? Construir as pontes, a gente tem que ligar, tem que fazer... Existe abundância do lado, tem que existir abundância do outro também, de pessoas qualificadas. Nesse caso, a gente está falando só de escassez, né? Infelizmente. Mas é muito legal falar sobre isso, falar sobre investimentos. Eu gostaria que tu passasse um recado para quem está nos assistindo e que gostaria de entrar no ramo do investimento, né? Porque muitas vezes é um dono de empresa, tem recursos disponíveis e até algumas frentes para poder fazer investimentos, mas ele não sabe direito como fazer. Qual o recado, assim, ou que dicas tu poderia deixar? Excelente. Na verdade, eu acho que em qualquer investimento que seja quando tu vai, inclusive, tomar a decisão de abrir uma determinada empresa, tu precisa ter algum nível de conhecimento, algum nível de envolvimento. Então, a primeira sugestão que eu dou para quem eventualmente pensa em investir em startups é se envolver, se inserir no ecossistema. Participando de evento, entra lá, a gente já tem conteúdo tanto no LinkedIn quanto no Instagram da Angel Investor Club, entra lá, entra em contato conosco, porque na verdade hoje nós somos uma rede de centenas de pessoas super colaborativas, dispostas às pessoas a ajudar exatamente nessa transição, nesse nível de conexão, porque investir em startup, antes de tudo, é muito de network, né? É muito de network effect, assim, efeito de rede, porque tu precisa conhecer, tu precisa te relacionar, tu precisa criar aquela situação de empatia, o empreendedor precisa saber quem tu é, precisa saber a tua tese de investimento e a única forma que tem de ter esse nível de reconhecimento é se inserindo, né? Então começa a participar dos eventos. O Sebrae tem um papel muito importante no Rio Grande do Sul, né, ajudando com vários programas, então é só procurar, inclusive até o Sebrae, acompanhar, e pode procurar no LinkedIn, @AndersonDil, ou o Instagram também, que a gente ajuda. Isso a gente faz com o maior prazer. Legal, agradeço muito a tua presença, tua bagagem, teu conhecimento nos enche assim de curiosidade. Então tem muitas perguntas ainda para fazer, mas nós vamos para o intervalo e vamos voltar na sequência com uma startup que é assunto do momento, né? Então nós vamos falar com SweetShare. A Sebras projeta e desenvolve produtos diferenciados em qualidade e tecnologia. Hoje é uma das principais referências nacionais na fabricação de portas rápidas para o isolamento de ambientes com movimentação de cargas. Uma empresa ágil, inovadora e preparada para acompanhar a evolução de seus clientes.
retornamos neste bloco com a SweetShare e o meu convidado é o Marlon Cândido. Seja bem-vindo, Marlon, à arquibancada do Quarta Revolução. Muito obrigado pela oportunidade, né? Espero poder cooperar e falar um pouquinho da nossa história. E também para aqueles que estão iniciando uma startup hoje, né, com aquele sonho grande, a gente ser como uma referência também nisso, né? E poder contar com a gente para que a gente possa auxiliar naquilo que for necessário. Legal! Vamos começar então falando, dia 1º de junho, a SweetShare virou matéria nacional. Estava em todos os noticiários e o ecossistema de inovação balançou. Conta um pouquinho para nós, não sobre a matéria ainda, mas o que é a SweetShare e como ela surgiu. Perfeito. A SweetShare surgiu em 2017, né, entre 3 amigos que se juntaram para criar um negócio. A partir daí, a gente participou de um primeiro evento de startup, sem conhecer muito bem o que era uma startup, mas a gente queria entrar nesse meio de tecnologia. Nesse evento, a gente conheceu o Anderson Dill, né, que acabou se tornando nosso sócio e investidor anjo. Né? A partir daí, então, foi quando a gente largou nossos empregos e focamos só no negócio. Logo nos nossos primeiros eventos, a gente acabou vencendo alguns deles. Né? Até o final de 2018, a gente ganhou o prêmio Top ADVB de Marketing na categoria Startup. Foi bem concorrido, então foi algo onde deu muita visibilidade para aquilo que a gente estava fazendo. Né? A partir daí, então, a gente começou a focar mais no processo de venda mesmo, já entendendo melhor o que era uma startup, como se adequar e como fazer a parte comercial, a parte de atendimento, a parte de tecnologia. Com isso, a gente, então, contratou nosso primeiro funcionário já ali no meio de 2019, né? Já tendo um time, digamos assim, até o final daquele ano, né? A gente começou a chamar a atenção mais das grandes empresas, principalmente o varejo, no final desse ano, em função de uma ferramenta que a gente criou, em que fazia com que o usuário, quando ele clicasse no botão de WhatsApp, ele era direcionado para a loja mais próxima de onde ele se localizava, né, chamado de Geo Intelligence. E assim foi nosso primeiro cliente com essa ferramenta, que foi a Arezzo. Né? Então, quando virou 2020 e estourou a pandemia, as empresas precisavam, então, fechar as lojas, teve todo aquele lockdown que o pessoal chama, né? Então, nisso, os funcionários, os vendedores tiveram que trabalhar de casa. Né? Então, a maneira mais fácil de conseguir fazer o usuário chegar até esses vendedores era através do WhatsApp. Então, o pessoal viu o que a Arezzo estava usando e pensaram assim, olha, nós queremos fazer o mesmo. Né? Então, os grandes concorrentes da própria Arezzo chegaram até nós através dessa ferramenta e, a partir daí, os concorrentes destes concorrentes, né, acabaram gerando aí um efeito dominó, digamos assim. E hoje a gente tem na base aí como a Natura, a Mary Kay, Hering, Reserva, Lacoste, Brasil e Argentina. Né? Então, em função não só da pandemia, mas também de a gente conseguir facilitar o processo de digitalização do varejo, né, através do WhatsApp e melhorando principalmente o processo de vendas. Legal, então os grandes players hoje são os clientes de vocês. Sim. E sim. começou apenas com uma ideia, isso de amigos, uma startup criada com sem muita intenção, talvez, e foi dando muito certo. Conta para nós, assim, como é que vocês chegaram até esse dia onde a Vetex encontrou a SweetShare. Perfeito. Acho que não dá para deixar de falar de como foi bem no início mesmo, né? O pessoal às vezes fala assim, como é que é montar uma startup, né? Para a gente não foi algo pensado, né? Foi algo mais, não vou dizer acaso, porque a gente estava procurando algo. A gente queria fazer uma agência web primeiramente, né? O que uma agência web faz? Ela presta serviços para empresas para trabalhar a parte tanto de marketing digital, ou seja, Facebook, Instagram, as redes sociais, como também a análise do site, melhorar os aspectos do site para facilitar que o usuário entre em contato. Né? Então, a gente tinha ideia de montar algo similar a isso, mas não tínhamos nenhum cliente para trabalhar. Né? E num grupo de ex-alunos que eu participava, um ex-colega meu falou assim, olha, eu tenho uma empresa que eu presto serviço e eles precisam de uma agência web. Né? Então, eu pulei na frente e falei, olha, eu tenho uma agência web. Né? E ele falou, tem mesmo? Eu falei, não, tenho sim. Aí o cara, então tá, vou te passar esse cliente. Né? Quando ele passou o cliente, a gente então se conversou, falei, pessoal, tem uma empresa aí para a gente poder prestar um serviço para eles, vamos tentar alguma coisa, vamos ver o que acontece? Vamos. Né? Então os guris, né, como a gente se chama, a gente resolveu ir nessa reunião e no final dessa reunião, né, a pessoa que estava intermediando a reunião, ela nos falou o seguinte,
não tem como trocar o chat que a gente tem hoje no site por um chat de WhatsApp, existe essa possibilidade. E a gente falou que tinha, né? Sem saber muito bem, mas sabendo que, tipo, poxa, no meio de tecnologia é possível fazer qualquer coisa. E o WhatsApp, já existiu o WhatsApp Web, então daqui a pouco deve ter uma forma de fazer. E foi aí que a gente descobriu que o WhatsApp tinha liberado uma API. Né? O que é uma API? Uma API, ela era como se fosse um link gigante, né, em que dentro desse link a pessoa alterava uns números e colocava o seu número de WhatsApp ali. E aí esse link funcionava como uma chamada de WhatsApp Web para o seu próprio WhatsApp. Né? Então, a partir daí a gente fez, então, gerou um site que pudesse facilitar, né, esse link, e foi onde tudo começou. Né? E, voltando à pergunta, né, sobre a questão da VTEX, para a gente, a VTEX sempre foi uma referência. Né? Porque como a maioria dos nossos clientes são clientes varejistas, então as empresas de e-commerce, elas já eram empresas que nos monitoravam. Né? Então, até a chegada da VTEX, a gente teve em torno aí de uns 5 ou 6 grandes players de mercado da área de varejo e também de outras áreas de tecnologia, com a intenção também de fazer aquisição. E a gente sempre se manteve firme porque não era a mesma cultura, né? Não era o objetivo que a gente imaginava. Então, quando apareceu a VTEX, a gente ficou até mesmo meio duvidando se era de verdade aquilo, porque era como se você joga hoje num time na categoria de base e simplesmente chega o Real Madrid para ti e fala assim, olha, a gente quer vocês aqui conosco. Né? Então, foi basicamente isso, assim, a sensação era bem essa mesmo. Que legal, né? E que satisfação, né, Marlon, vocês sentirem jovens Sim. com uma empresa, uma startup que começou com uma ideia e foi criando corpo com muito esforço, acredito. Sim. Também, né? Como é que foi essa parte de trabalhar, mão na massa, entre vocês? São 3, isso? Isso. Conta um pouquinho para nós. A gente iniciou como 3, né? A partir da entrada do Anderson como sócio, viramos 4, mas em função de operação 100%, né, éramos nós 3, então a gente ficou home office até o ponto em que a gente viu assim que não tinha mais como tocar. Né? Então foi bem corrido porque a gente marcava para poder estar junto em alguns dias da semana e a gente revezava ou na casa do Maicon ou do Marcelo ou minha, né? Somos todos com 3M também, né? Então era bem inusitado assim. Mas a gente não dá para deixar de agradecer também as nossas famílias, né, que deram apoio, né, a minha esposa, que principalmente que para mim assim foi uma baita retaguarda, né, em função de não, vai lá, vai dar certo, também tô contigo nessa, acredito, né, porque uma coisa é você estar trabalhando de carteira assinada e aí você sempre fez isso na vida. E aí aparece uma oportunidade, você simplesmente joga tudo pro ar, né, com filho pequeno, né, e assume aquilo de uma forma realmente, sabe, focada. Então, realmente é muito, olhando para trás, assim, é uma história muito louca. Às vezes a gente pensa assim, cara, será que eu faria de novo? Olha, olhando para o resultado, com certeza sim, né? Mas lá no momento eu pensei muitas e muitas vezes, né? Legal, muita inspiração, né, Marlon, para todas as startups e para aquelas pessoas que têm ideias aí e que muitas vezes, por falta de apoio ou por falta de investimento, ainda não colocaram para o ar, né? Mas a VTEX é uma empresa multinacional, ela é chamada unicórnio e ela então teve o olhar para a SweetShare. Né? Foi Sim. aí então que saiu em todos os jornais, revistas e nós, como gaúchos, muito felizes também. Da onde saiu a SweetShare? Era de Porto Alegre, grande metrópole? Como é que funcionou essa jornada de vocês? Perfeito. A SweetShare saiu de Gravataí, né? A gente, num primeiro momento, quando a gente iniciou a empresa, o nosso sonho era chamar a atenção do WhatsApp em algum momento do processo, né? Para a gente já seria uma vitória. Isso aconteceu, né? Durante o trabalho, foi extremamente gratificante. Mas é tão incrível assim, porque todo mundo sempre pensa, poxa, vocês são de Porto Alegre então, ou vocês são, sei lá, de São Paulo, não, nós somos realmente de Gravataí, de uma cidade que não tem ainda, né, um polo de tecnologia tão ativo, né, temos poucas startups, mas já está começando, né, a haver uma movimentação.
E também até mesmo quem investiu na gente durante esse processo foi a Venture, né, aqui do Vale dos Sinos. Então, assim, deu um apoio muito grande para que a gente pudesse seguir nessa caminhada. Então, não houve nenhum tipo de, como eu posso dizer assim, das pessoas olharem e dizerem assim, mas eles tiveram ajuda de... Não, a gente realmente iniciou praticamente do zero. Né? Eu lembro uma vez num pitch que eu falei que a gente iniciou a empresa com em torno de R$ 29,90, que foi o primeiro domínio que a gente comprou. E até o meu sogro emprestou o cartão dele, porque tinha que ser uma compra internacional, né? Sim. Então, foi assim que iniciou, muita vontade de fazer, né? E realmente encontrar oportunidades através daquilo que aparecia, né? Então, acho que isso resume um pouco assim da nossa história também. Legal. Os investidores, eles olham, e o Anderson já trouxe isso para nós, o perfil dos donos da startup. Então, sim, esse perfil, o que é isso? Qual eram as skills que vocês carregavam e que carregam ainda, que mostrou, né, todo esse potencial para eles poderem fazer esse investimento? Acho que são duas coisas, né, no nosso ponto de vista. Não ter medo de trabalhar e de ir atrás das oportunidades, criá-las, porque elas nem sempre aparecem, né? E acreditar que ia dar certo, né? Acreditar que ia dar certo. O Anderson até comenta às vezes, né, que quando a gente conversou com ele a primeira vez, em que ele falou assim, olha, eu consigo fazer um investimento para vocês, né, bancando o salário de vocês durante 5 meses, vocês acham que durante esse período vocês conseguem se pagar? E a gente foi firme e forte, a gente deu a resposta de bate-pronto, sim. Né, o Maicon, até o nosso CEO, falou, em 4 meses a gente já se paga, né? E para te ver que em 3 meses a gente conseguiu se pagar. Então, acho que é muito disso, assim, o investidor ele olha muito o jockey e não o cavalo, né? Porque daqui a pouco você tem um bom produto, né? Mas daqui a pouco ele fica obsoleto, mas a pessoa que está tocando, ela pode daqui a pouco mudar o produto que ela está fazendo para fazer algo mais adequado àquilo que o mercado precisa. Então, se essa pessoa tem essa capacidade de flexibilização, de adequação, né, de se reinventar, isso faz toda a diferença para o investimento, né? Agora vocês viraram gente grande, né? Estão juntos, aí já eram grandes, mas agora estão juntos de sim, uma unicórnio, né? Primeiro, o que é unicórnio? Perfeito. Nesse ecossistema de inovação, para a gente poder iniciar a nossa conversa sobre essa fusão? Certo. Unicórnio é toda e qualquer empresa ou startup que consiga adquirir um valuation, né? Ou seja, ela vale acima de $1 bilhão, né? De $1 bilhão para cima. Então, até exemplo da Vetex, em fevereiro, quando eles entraram em contato conosco, eles já tinham esse valuation, né? Eles valiam $1,7 bilhões, hoje já quase dobrou esse valor. Então, essa é a definição que se dá, né? No Brasil, hoje, se não me engano, são em torno de 18 unicórnios ao todo. Uhum. E no Rio Grande do Sul, vocês são uma das primeiras, se não a primeira. Hoje nós somos sócios da Vetex, né? Então claro, nós somos sócios de uma unicórnio. Então o Rio Grande do Sul hoje ele tem 4 sócios de uma unicórnio, digamos assim. Legal, né? Conta para nós, assim, como é que está sendo essa fusão entre a SweetShare, a Vetex. A gente sabe que existe essa questão da língua, da cultura, existe, né, os talentos que são da SweetShare e também são da Vetex, e precisa haver uma conversa e uma integração de tudo isso. Uhum. Não, perfeito, boa pergunta. Na Vetex, 90% dos processos, de tudo que é interno, é em inglês, né? Então, a gente já vem se preparando já há um tempo, né, sabendo que nós queríamos abrir o mercado internacional, mesmo sendo SweetShare sem Vetex, antes do processo. Então, quando chegou a Vetex, isso só se intensificou, né? Então, tanto na questão de linguagem, mas também de cultura. Porque lá fora é muito diferente. Por exemplo, assim, em alguns países não existe boleto, né? Então, você precisa ter uma ferramenta que se disponibilize a fazer o pagamento só via cartão, né? Então, a gente já vinha trabalhando nessa adequação. Hoje, a gente está bem mais evoluído nisso. Não só pela questão daquilo que a Vetex nos propõe, né? Mas também pela necessidade que a gente vê de fora. Que nem eu comentei anteriormente, a gente hoje atende a Lacoste Brasil e Argentina. Né? Então, para atender a Argentina, a gente teve que fazer toda uma movimentação, né, para poder se adequar. A gente atende também a Natura Colômbia, Chile, né? Então todos esses processos eles são um pouco mais complexos, mas extremamente necessários para empresas que querem atacar outros mercados, né? Então, até uma dica que eu deixo, né, se
startups que querem olhar o mercado de fora, comecem a analisar quais as oportunidades vocês possuem lá fora e comecem a ver quais as línguas vocês precisam adequar à ferramenta de vocês, né? Até sobre a questão de ser uma referência, né, a própria VTEX nisso, já queria deixar que a gente está com vagas abertas também para desenvolvedores. Né? Que coisa boa! Então, assim, venham trabalhar na VTEX, né, venham trabalhar na SweetShare, que eu acho que realmente todo mundo tem muito a crescer, né? A gente tem para dar para vocês e vocês com certeza também acrescentam naquilo que a gente está construindo e vamos construir junto. Legal. Essa busca por profissionais é somente da parte tecnológica? Hoje, sim. Né? Hoje, sim. Até porque o nosso produto, o nosso core business, como o pessoal chama, é tecnologia. Né? Então, a gente precisa de pessoas que já estão no meio, né? Que tenham uma experiência para poder agregar num time que já está correndo bastante. Né? Então, acho que tem tudo para dar certo. Legal, nós temos a GrowDev, que já esteve aqui no programa, que forma esses talentos. Vale uma boa conexão, né? Ligação, legal. Eu gostaria de poder entender de vocês, assim, como é que está a vida de vocês hoje, porque a gente sabe, né, que então, sim, a empresa lá de Gravataí, né, dos guris que tinham uma ideia, colocaram em ação, e hoje, o que mudou para vocês? Olha, eu posso falar pessoa física Marlon, né? Para mim mudou muita coisa, porque eu pude dar uma qualidade melhor de vida para minha família, né? Então eu pude ajudar algumas pessoas especiais para mim nessa caminhada. Eu acho que não é só a questão de dinheiro, né? Acho que tem toda uma questão de tu olhar de uma forma mais responsável pelas coisas, né? Então, quando a gente pensa assim, poxa, eu queria ter um valor a mais para poder ajudar daqui a pouco meus pais, irmãos, né? Então você se vê de uma forma um pouco mais responsável nesse aspecto. Então acho que o que mais mudou assim, né, de lá para cá, para mim, né, é responsabilidade. Né, pensar mais no macro do que era no micro antes, né, porque era sempre aquela questão de você trabalha, você luta para poder pagar as contas e às vezes não vence, né, então tendo uma condição um pouco melhor você acaba, beleza, eu consegui ajustar o que eu precisava na minha vida e agora eu começo a olhar para aqueles que estão à minha volta, né, para eu poder auxiliar da melhor forma possível. Então acho que para mim o que mais mudou na minha visão foi isso. Legal, isso tem muito a ver com propósito. Sim. Né? Bacana. E conta para nós, assim, o que a SweetShare pensa para o futuro, quais são os próximos passos? Perfeito. A gente está liberando, dentro de algumas semanas, uma versão nova, né? Essa versão ela tem um foco enorme para varejo, então empresas que possuem hoje um número de filiais ou, enfim, né, de lojas próprias, né? Mais do que duas lojas, por exemplo, a gente tem soluções que elas facilitam o processo de captação de clientes. Então a gente criou recentemente um catálogo online que ele possibilita que o usuário possa fazer a compra de maneira muito mais prática do que se fosse direto no e-commerce, né? Então isso facilita tanto para o grande lojista, como também para aquele médio e aquele pequeno, né? Porque através do catálogo o usuário escolhe os produtos que ele deseja, né? Ele clica em fazer o processo de compra e automaticamente ele vai para o WhatsApp do vendedor, já com o pedido pronto, e só faz o pagamento e combina ali a parte de entrega, né? Então, se para as grandes empresas isso funciona, com certeza para as pequenas e médias também funciona da mesma forma. O nosso futuro ele está muito ligado ao varejo, né? As ferramentas que a gente tem criado, elas são muito focadas nesse aspecto e principalmente no conversational commerce, como o pessoal chama, né? Que é o comércio através de conversação, tipo, dando uma definição assim mais brasileirada, digamos, né? Nesse aspecto, a gente hoje consegue integrar não só mais o WhatsApp, mas também conseguimos trabalhar com o Telegram e também com o Messenger do Facebook. Então, acho que isso vai facilitar bastante para quem quer não só se digitalizar, né, mas também quem quer vender mais através das ferramentas que já usa hoje. A pandemia acelerou muito o processo de digitalização das organizações. As grandes já estavam se preparando, mas forçou também as pequenas a entrarem nesse circuito. Sim. Então, vocês têm ajudado os pequenos negócios também a poderem se digitalizar e entrarem realmente para a quarta revolução, é isso? É isso mesmo, com certeza. Né? A gente até criou planos mais em conta, mais baratos, né? Para poder facilitar a entrada de pequenos negócios. Então, a gente entende que
o comércio digital ele está em plena expansão, né? E realmente a pandemia ela veio para acelerar em quase 5 anos o que a gente imaginava de evolução da digitalização do mercado. Legal. Então não tem mais desculpa de não estar Realmente. no circuito, né? Tem que fazer a coisa acontecer, né? Marlon, a SweetShare, então, ela tem trazido soluções para a área do varejo, para o pequeno negócio. Qual a dica que tu daria para aqueles startupeiros que estão com as ideias engavetadas ou que estão começando, mas que ainda têm alguns empecilhos, né? Seja porque não tem o investimento, então eles têm os seus empregos ainda, né, de CLT, e eles não podem se dedicar full time para isso. Que dicas tu pode dar para incentivar, já que vocês são essa inspiração hoje para tantas startups e tantos profissionais aí? Perfeito. A dica que eu dou é procure os movimentos de empreendedorismo na sua cidade, né? Procurem por Startup Weekends, que lá você vai aprender muita coisa sobre como montar uma startup, né? Como fazer com que ela seja escalável, como pensar um produto. Ele vai te dar muita base para você poder criar algo até mesmo do zero. Procure o Anderson Dill, né? Procure, que foi o nosso primeiro investidor. Ele é um cara bem do meio mesmo, ele conhece muita gente. Procure pessoas que já receberam investimento, procure investidores, né? Hoje em dia é fácil de procurar, na verdade. Você acaba indo no LinkedIn, você procura lá por investidores, procura por aceleradoras. Você vai encontrar pessoas, elas estão dispostas a ouvirem novas ideias, né? Então, acho que o momento mais propício é esse, né? Em que a gente vê a ebulição do mercado digital, seja tanto para a área de varejo, como também todos os outros nichos que a gente tem à disposição hoje no Brasil. Então, acho que o momento é esse, né? O momento é esse. As pessoas estão sempre fazendo calls, reuniões online, algo que era mais raro anteriormente, né? Agora ficou muito mais fácil de se conectar, é muito mais fácil de conversar e chegar até um investimento ou um investidor. Legal. Então, o negócio é não desanimar. Isso? Aí. Porque às vezes dá aquela vontade, né? Acho que eu não vou seguir em frente, né? Mas legal, gostaria de saber se a gente pode conversar contigo e se é possível te achar nas redes sociais, porque a gente sabe, né, que às vezes a gente não tem o acesso. Tu pode compartilhar aí com quem está nos assistindo, que tem vontade de continuar essa conversa e saber um pouquinho mais sobre a empresa e sobre vocês também. Perfeito. Nas redes sociais é bem fácil me achar, né? Os meus links são todos Marlon Cândido, então @Marlon Cândido, seja no Instagram, seja no LinkedIn, né? Até mesmo no Facebook. Então é bem prático, @Marlon Cândido, tudo junto. Legal. E SweetShare? @SweetShare, né? Então você procura lá também no Google mesmo, coloque SweetShare ou bota sweetshare.com. Você vai ter acesso a todas essas possibilidades que eu falei sobre as ferramentas, né? Que eu acho que agrega bastante para o pequeno varejista também. A gente está aqui para poder auxiliar e também para poder ouvir, né? Eu acho que a grande sacada de uma startup é ela poder entender o que o consumidor precisa e ir se adequando às necessidades do mercado. Então é sempre uma troca, né? Isso que é uma das coisas mais legais assim, que a gente viu nessa trajetória. Legal, parabéns. Nós vamos deixar nas descrições a comunicação sobre o Startup Weekend de Gravataí. Tu tá sabendo que vai ter lá? Sim. Legal. Seriam os mentores. Isso, que bacana. Então, a gente vai contar com vocês lá. Perfeito. A comunidade RS está programando, então, o Startup Weekend, que é uma maratona de 54 horas para criar uma startup. Então, entra na sexta-feira, sai no domingo com uma startup criada, mas tem muita ferramenta, muita informação, muito mentor, muito conhecimento acontecendo. Então vamos aprender desde de colocar de fazer uma validação, MVP, de conversar com o cliente, né? Então toda essa jornada para criar então uma startup e quem sabe uma nova SweetShare, isso? Com certeza. Legal, gostaria que tu deixasse um recado então para quem nos assistiu até aqui. E eu te agradeço pela presença. Paz. Agradeço pela oportunidade de poder falar um pouco, não só da minha história, que se confunde um pouco com a história da SweetShare. Agradeço também a todos que nos apoiaram nesse processo, né? E o recado que eu deixo é: procurem as referências que vocês imaginam ou que vocês olham e pensem, eu quero ser como eles fizeram, né?
procurem essas referências, porque foi assim que a gente conseguiu chegar onde a gente chegou, né? Ninguém chega sozinho até o sucesso, então acho que essa é a dica que eu dou. Sempre se chega ao sucesso através da conexão com outras pessoas, então procurem essas pessoas, né? Não tenham essas ideias nas gavetas, tirem das gavetas e usem para alguma coisa, por favor. Legal, uma boa dica, né? Esse foi o Quarta Revolução e voltamos no próximo domingo.